Existe uma diferença entre estar cansado e estar quebrando. E exatamente essa diferença eu não tinha noção. Eu achava que era só mais uma semana puxada. Eu achava só que era excesso de responsabilidade. Eu achava que sempre na semana seguinte as coisas iriam melhorar. Só que não foi bem assim. Então o meu corpo começou a denunciar as verdades que a minha mente queria de fato esconder. Hoje eu percebo que o problema começou muito antes. Começou quando eu comecei a me dividir. O ser humano dividido, ele não consegue se manter em pé por muito tempo. Se uma pessoa tem muita energia vital, ela consegue ainda se manter por ano, mas uma hora a conta ela realmente chega. A gente cria uma versão para lidar com a família, uma versão para lidar com o trabalho, uma versão para lidar com a igreja, uma versão para cada coisa. E nessa criação de versões, a gente começa a literalmente se perder. Às vezes a gente não sabe em qual camada a gente está e com quem deve interagir. Então começa uma vida de confusão. O colapso, ele realmente acontece quando todas essas estruturas começam a ganhar força dentro da gente de uma forma que a gente perde literalmente o controle de saber quem a gente é e onde a gente está e em cada momento deveria estar. E existe um peso brutal em tudo isso. O ser humano ele não foi criado para ser dividido. Corpo, alma e espírito foram criados para andar alinhados, como Deus criou a gente. E quando o corpo começa a denunciar, significa que tem alguma coisa acontecendo dentro do seu sistema que você ou está ignorando, negligenciando, ou simplesmente realmente não está conseguindo perceber o que de fato está acontecendo dentro de você. Mas o corpo, ele não mente. E o corpo, ele sente primeiro. A mente, ela consegue fingir, mas o corpo não. Então começam os sinais. Insônia, peso constante, ansiedade, um cansaço que mesmo descansando você não se sente resolvido. Esses são os primeiros sintomas de que tem algo acontecendo dentro de você que de alguma forma você está ignorando, ou por vontade própria, ou por falta de conhecimento. Mas se isso hoje está acontecendo, se você está sentindo esses sintomas, e ainda que seja somente um, entenda, tem algo dentro de você que realmente precisa ser revisto, o quanto antes. E o colapso, ele não acontece uma única vez. Ele vai quebrando parte por parte até que tudo se rompe. E tem uma coisa muito interessante no meio de tudo isso, era que eu achava que tudo tinha que depender de mim. Eu tinha que controlar tudo, que eu precisava coordenar tudo. Então, o gasto de energia vital, ela é excessivamente grande. Porque se você tem que tomar conta de tudo da sua vida, você tem que ter uma fonte infinita de energia, e nós não temos. A fonte de energia infinita está exatamente em Deus. Quando você se une a Ele, a Bíblia fala que nós somos um ramo e somos enxertados na videira verdadeira. Então passamos a nos alimentar da seiva que é Cristo. Então a vida, se depender de tudo de você, você não dá conta. Ninguém consegue dar conta. Por mais que a pessoa tenha muita energia, ela vai dissipar isso, e quando ela chegar na fase ali, quando ela já estiver meio idosa, que ela vai começar a perceber os estragos que ela está cometendo consigo mesma, mas aí já é tarde. O ideal é que todas as pessoas se voltem para Deus, se conectem a Ele de uma forma em que Ele começa a suprir você. Ninguém consegue dar conta de tudo na vida. Isso é um dos maiores enganos, inclusive falado hoje na nossa geração atual, que você pode tudo, que você consegue todas as coisas, que basta você mentalizar, que você atrai. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, tudo se concentra em Deus. O homem ele não foi criado para ser a fonte. O homem ele foi criado para andar em dependência. O homem ele não foi criado para ficar no lugar da fonte. Existe uma diferença bem grande entre responsabilidade e independência. Responsabilidade é você andar com Deus, sendo guiado pelo seu Espírito, em que Ele te ensina todas as coisas. E independência é você achar que de alguma forma você tem a capacidade de gerir a sua vida, de se conectar ao eterno e de conduzir todo o horizontal da nossa vida. E é praticamente impossível. Por mais que você seja uma pessoa extremamente inteligente, eu acredito que a inteligência da pessoa vai levar ela a essa compreensão. Não tem como você gerir todos os aspectos
que são possíveis para gerar a vida caber na palma da sua mão. A independência, ela é um dos sinais da ruptura e ela é um dos pontos mais cruciais para que aconteça o burnout na vida de qualquer pessoa, quando ela tenta seguir uma vida independente daquele que é a fonte da vida. Uma das coisas mais assustadoras disso tudo é você perceber que a pessoa ela já se perdeu, mas que de alguma forma ainda continua funcionando, continua trabalhando, continua se relacionando, mas percebendo que alguma coisa dentro dela já se desconectou. E isso é de fato assustador quando você começa a perceber, porque você já não tem mais controle, você já não tem mais como lidar com isso. Então a vida ela continua, ela não para, mas você desconectado precisa ainda continuar trabalhando, precisa ainda continuar cuidando das coisas. Mas desconectado daquele que é a fonte da vida, você não vai durar muito tempo e uma hora realmente vai colapsar. E é isso que eu quero realmente falar com você até no próximo vídeo. Falar sobre sua origem, sobre sua identidade em Deus. Talvez o teu corpo não esteja querendo te destruir. Talvez ele esteja querendo falar algo para você. Talvez ele esteja querendo te impedir de literalmente morrer por dentro. Porque toda dor, ela realmente carrega uma pergunta. E talvez hoje a pergunta seja essa: em que momento eu realmente comecei a me afastar de mim mesmo? Mas comenta aqui embaixo depois, fala pra gente como é que você se sentiu.